Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como construir um microecossistema, ou podemos chamar de um mini meio ambiente, que nada mais é que um terrário fechado, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Originalmente o terrário correto é fechado. Com o tempo e com a popularização do terrário, foram usados o termo terrário também para um recipiente de vidro aberto que tem algumas plantas, mas o terrário original ele é fechado. E o que dá para trabalhar com um terrário, com um mini ecossistema? Dá para trabalhar as camadas do solo, dá para trabalhar o ciclo da água, porque a água vai evaporar, vai tocar nas paredes do recipiente, vai se condensar e cair novamente sobre as plantas, como se fosse uma chuva. Então dá para trabalhar o ciclo da água, dá para trabalhar a interação entre os fatores bióticos, as plantas, e os fatores abióticos, o solo, a água, né? Também o sol, como é que as plantas vão reagir. Outra coisa muito importante que pode trabalhar é o método científico, porque a criança vai observar esse experimento dela todo dia, vai ver como é que as plantas estão se adaptando. Se alguma planta murchar, ela pode tentar trocar por outra. Então é muito importante, vai introduzir o método científico para a criança. Isso pode ser usado no ensino fundamental, também pode ser usado em outros anos, até nas séries iniciais, obviamente ser feito com a ajuda da mamãe e do papai. Mas enfim, a criança vai aprender de forma efetiva como que funciona a interação entre os fatores bióticos e abióticos num ecossistema. Então vamos ver como eu construí esse terrário, mas antes eu quero mostrar outro terrário que eu construí com a ajuda da minha filha. Vocês podem ver que tem uma fadinha aqui, ó, de plástico. Vocês podem usar criatividade para decorar o terrário. Só tente usar mais objetos de plástico, porque o plástico não vai se decompor. Se usar alguma coisa de madeira, vai acabar se decompondo, né? Vai ficar fechado, então vai ser muito úmido. Esse outro terrário que eu construí com a ajuda da minha filha, ó, dá bem para ver a camada de terra. Aí a gente misturou um pouco de areia com terra e aqui em cima uma camada só orgânica, só de terra vegetal. E aqui a gente colocou algumas plantas, aqui colocou umas plantas diferentes que eu usei, musgo, ripsália. Ela colocou algumas pedrinhas e outros enfeites que ela tinha em casa. Aí a criança pode usar a criatividade e ir observando como é que essas plantas vão se adaptar a esse mini meio ambiente. Vamos ver como se constrói? Bora lá! Para montar um microecossistema, utilizaremos pedras de diferentes tamanhos. Pedras menores vão bem no fundo para fazer a drenagem da água. Também podemos utilizar pedras um pouco maiores que você tenha coletado em algum lugar e ache bonito para decorar o terrário. A areia também ajuda na drenagem. Utilizaremos também o carvão, que ajuda a reter a umidade. Pode ser o carvão comum. Ele evita a proliferação de algas e fungos. Pincéis e outros equipamentos podem ajudar para limpar e também fixar as plantas. O vidro pode ser qualquer vidro que você tenha em casa, até um vidro de conserva bem limpo. A manta de jardinagem evita que a terra ela se misture com as pedras. Sobre as mudas, você pode usar a muda que tiver em casa. Pode usar até aquele musgo que tem grudado nas pedras aí na sua casa. Eu usei aí peperônias, ripsálias, musgo e uma planta chamada Era. Todas elas são bem adaptadas à umidade. Não pode faltar a terra vegetal bem adubada que a planta vai se desenvolver. O musgo seco é opcional, deixa o terrário mais sequinho, porque a gente vai aguar ele antes de fechar. Antes de iniciar a montagem do terrário,
é necessário limpar bem o recipiente, tirar todo e qualquer resquício de sujeira. Então, após o recipiente estar bem limpinho, a gente vai iniciar a colocação das pedras ou cascalhos, o que você tiver em casa. Essa camada de pedras vai funcionar como se fosse o lençol freático, vai ajudar na drenagem da água. Como o terrário vai ficar fechado, essa parte da drenagem é muito importante até para evitar que as raízes das plantas venham a apodrecer. Logo acima das pedras vai uma manta de jardim ou um pedaço de tecido. A manta, ela vai evitar que a terra com o tempo se misture toda com as pedras e as pedras acabem perdendo a função delas, que é de drenagem. O carvão, ele serve para evitar que fique aquelas algas na volta do pote, porque ele vai ficar fechado, ele ajuda na purificação. Por fim, vai a terra vegetal, uma terra que você tenha bem adubada, por volta de 3 a 4 centímetros, que dê bem para as raízes das plantas se fixarem. A gente dá uma compactada sempre, essa parte é muito importante, e após inicia a colocação das plantas. O musgo aí é opcional, eu optei por não usar, ele deixa o ambiente mais sequinho. Aí eu iniciei a colocação das plantas, iniciei colocando uma espécie de peperônia. Coloquei mais na beirada do vidro uma ripsália e aí coloquei a terra na volta, fixei ela. Vocês podem usar um galho ou alguma coisa que ajude você a fixar a planta. Como cabia bem minha mão, eu usei minha mão para fixar a planta no solo. Por fim, eu coloquei o outro tipo de peperônia que eu usei, tendo cuidado para ela não tapar a luminosidade da outra peperônia menor. Aí chegou a parte da decoração. Eu utilizei as pedras maiores para decorar, fui colocando mais ou menos ao redor das plantas. Por fim, coloquei essa fadinha de plástico que a minha filha tinha para dar um toque de jardim encantado, digamos assim. Fixei mais as plantas, limpei as pedras com um pincel que eu tinha em casa, coloquei água até que ela escorresse até as pedras ali na areia e ficou esse lindo jardim encantado. Seguindo a montagem do segundo terrário, aí eu já havia colocado a camada de cascalho e mais a manta. Agora eu estou colocando uma mistura de areia com terra bem adubada e também um pouco de carvão. Então iniciei a colocação das plantas colocando mais um pouco de terra bem adubada. Coloquei as plantas com a ajuda desse palito porque esse recipiente era bem menor que o outro. Aí iniciei colocando a ripsália, depois coloquei o musgo. Usei uma mudinha de era. Todas essas plantas são bem adaptadas a bastante umidade. Aí, por fim, vem a decoração, né? Eu utilizei pedras. A minha filha trouxe alguns objetos para decoração. E aí a gente, com o tempo também, nesse mesmo terrário, colocou mais um musgo de jardim. Ela foi acrescentando algumas coisas e assim ficou o segundo terrário. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que vai ser diversão garantida. Usando a imaginação, você e a sua família construindo um mini planeta, um microecossistema, um terrário, como queira chamar. Vamos lá construir o nosso mini mundo?